E hoje a gente vai falar sobre nicho. Algumas dúvidas que muitos colegas psicólogos vai estudar marketing digital quando quer entender um pouco mais desse tipo de marketing para conseguir pacientes. Oi, Fê, boa tarde. Olá, cheguei. Chegou. Eu estava aqui falando para o pessoal, né, para eles aproveitarem a hora do almoço para bater esse papo com a Sim, gente, mandar dúvidas, fazer comentários, que muitas vezes quando as pessoas estão querendo estudar um pouco mais de marketing digital, principalmente, né, para opa. conseguir formar seu consultório, para conseguir de fato ter uma clínica um pouco mais sólida, se depara com essa questão do nicho, né? É uma coisa que a Nossa, gente traz da faculdade, né? Essa ideia de que, vou trabalhar com que público, é criança, é uhum, adulto, adolescente. A gente traz um pouco disso, mas eu acho que com a chegada do marketing digital isso ficou muito demarcado, né? Você tem que escolher um sim. nicho. E aí a gente toma um susto, assim. Nossa, não, super, porque na faculdade às vezes a gente tem essa coisa como que se diz? Da especialidade, né? Bom, você pode ser especializado em criança, em adolescente, você pode ter mais de uma, e é importante que você estude cada público. Mas com, às vezes, essa questão do marketing digital, é como se não pudesse ter mais de um, né? Bom, você tem. E assim, para mim, sempre foi um sofrimento. Mesmo na época da faculdade, assim. Ah, você pode estudar criança e depois você pode estudar casal, porque eu não sei, eu acho que às vezes eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? As pessoas que me conhecem já sabem disso. E eu quero sempre fazer tudo. Então, para mim, essa coisa de nicho, eu falo, não, mas eu quero estudar criança, e eu quero estudar casal, e eu quero estudar como é que faz com, sei lá, com ansiedade, depressão, suicídio. Eu sempre acho os temas ótimos, obviamente o dia só tem 24 horas e nunca dá tempo de fazer tudo. Sim, eu lembro muito, Fê, eu lembro dessa cena, assim, quando a gente começou a estudar marketing digital juntas, você trazendo essa questão. Não, mas como assim? Eu vou ter que escolher uma coisa só? Não, mas eu vou falar só disso? Não, não vou, isso é muito angustiante, eu não quero. E eu acho que muita gente passa por isso, porque realmente, né, assim, a nossa profissão é tão vasta, né, e tão interessante em Sim, todos os nichos possíveis, né? Que é muito difícil falar assim, então eu vou escolher um e sigo com esse um. sim, Que eu acho que é a proposta das redes sociais, né? Quando a gente fala sim, assim, eu vou fazer uma rede social para fazer o meu marketing. Então, sei lá, seja numa página de Instagram, seja numa página de Facebook, em geral, fala-se bastante dessa coisa do nicho como algo restritivo. Do tipo, olha, sim. É fale uma só proposta de sobre esse marketing, assunto. né? É uma proposta de marketing que fala bastante dessa restrição, né? De, olha, escolhe um Uhum. assunto e fale sobre isso. Logicamente, a gente até consegue entender, assim, que para o marketing parece que faz um pouco de sentido, que é mais no sentido de você ser reconhecido por aquele assunto, né? Então, se as pessoas te ouvem falar só sobre isso, automaticamente, se ela estiver passando por uma questão que diz respeito daquilo que você fala, ela vai te procurar. Eu acho que a ideia é essa, né? Mas Sim, pra sim. gente É torna uma como se você se angústia. tornasse referência na área, né? Falar, se eu estou procurando uma pessoa que entende muito sobre isso, eu vou procurar um especialista, né? Então, enfim, Exato. é isso que eu. É um pouco dessa a lógica. Mas um comentário que eu queria fazer em relação a uma coisa anterior que eu estava falando é de que é muito angustiante essa questão de você ter que escolher, e é muito mais difícil você migrar de uma área, né? Por exemplo, né, Uhum. no meu caso, eu fiz especialização em dependência química. Eu trabalhei durante 4 anos em dependência química. E no meu consultório, eu sempre atendi públicos variados, né? Então, eu atendia ansiedade, atendia depressão, atendia questões referentes à adolescência, atendia adolescentes por um tempo razoável. E eu sempre gostei muito do consultório por isso, né? Que fala, bom, tem uma mistura e etc. E aí, quando eu começo a estudar marketing digital o que eu vejo é, bom, você precisa escolher um nicho para você se tornar referência nessa área. Bom, o que eu venho estudando é
dependência química. Então, eu só vou poder atender isso que eu venho estudando no consultório. Não era isso que eu queria. Exatamente o que eu gostava do consultório era esse contraponto, né? Que eu poderia trabalhar como CLT nesse tema e no consultório ter toda uma diversidade de outras questões, né? Então, para mim, isso era uma sofrência, assim. E fico pensando do quanto que essa estratégia, né, de marketing digital, de você escolher só um nicho, por vezes acaba te prendendo, né? Porque você fala, você vai estudar sobre isso, vai fazer sobre isso, então pronto, você virou a pessoa, né, a psicóloga, a tia que entende disso, só. Eu não sei, para Exatamente. mim isso era super angustiante. Sim, eu acho que quando você. Claro que, obviamente, tem pessoas que optam por esse outro tipo de marketing, né? Que é um marketing mais de rede social e acaba escolhendo uma especialidade só e tá feliz com isso. E Uhum. ok. Mas eu acho que para quem não tem esse intuito, e que eu acho que você trouxe uma coisa que é muito importante, muitos psicólogos não estão indo para a clínica direto, né? Muitas vezes está Sim, numa fase de transição de carreira, ou muitas vezes, eu quero começar a construir uma clínica aqui, mas eu gosto do que eu faço no meu emprego, então eu não tenho intenção de deixar. Só que às vezes o emprego é um serviço especializado, que era o seu caso, né? Você tinha um sim. serviço especializado em dependência química. Então, quando você vai para a clínica e você quer fazer outra coisa, você precisa ter esse espaço, né, para fazer outra coisa, para falar de outra coisa, viver outra coisa. Até porque a vida muda, né? A gente já pegou Sim. vários profissionais de psicologia que veio conversar com a gente, bater um papo, principalmente por causa da mentoria, falando do quanto, eu tenho uma carreira sólida em tal especialidade, mas eu tô querendo migrar para outra, eu tô querendo fazer Sim. uma outra coisa. E, e eu acho que um marketing mais certeiro nesse sentido, que te amplia possibilidades, não que te restringe possibilidades, é mais efetivo nesses casos, né? Você não ficar preso a uma condição que, de repente, sei lá, hoje eu fiz uma especialidade em neuropsicologia, vamos supor, e aí daqui 2 anos eu quero fazer uma outra especialidade que faz mais sentido para mim. E eu não quero ser conhecido só como neuropsicólogo, eu quero ser conhecido Uhum. pela minha outra especialidade também, né? Eu acho que é isso, é você agregar possibilidades e não Falou. retirar possibilidades, né? Sim, eu acho que é isso, assim, quando se fala dessa outra estratégia, é de realmente você não acumular trabalhos, né? Porque quando você vai falando da estratégia do marketing nas redes sociais, tem todo um trabalho envolvido, né? De você pesquisar sobre isso e conseguir transmitir com uma linguagem que seja minimamente simples para as pessoas que estão consumindo ali nas redes sociais, mas que também você não fale nenhuma abobrinha, né? Porque é a sua cara que está ali, você está ali se apresentando como uma profissional, etc. E aí, de repente, digamos que eu, por exemplo, no meu caso, eu atendo dependência química, sempre atendi, gosto muito, especializações, etc, etc, mas eu também gosto muito de atender o público deprimido, né? E aí, então, eu precisaria ter duas redes sociais diferentes, dois públicos diferentes, uma série de publicações diferentes para isso, para cada um. E acho que aí os trabalhos vão se somando, porque de repente daqui a 5 anos eu faço sei lá, uma especialização em terapia de casais. E aí então eu fico com a dependência química, com o público dos deprimidos, com a terapia de casal, e não tem fim, né? E é isso, quando a gente fala de abordagem psicológica, eu fico pensando nisso até por causa do meu mestrado. Quando a gente fala de abordagem, a abordagem dá conta de muito mais do que isso, né? A abordagem é uma estrutura, você está fazendo um estudo de caso clínico, né? Não é assim, não, se a estrutura que eu uso para pessoas que estão deprimidas é completamente diferente da estrutura de cuidado que eu uso para ansiosos. É claro que não. Né? Tem muitas coisas em comum, aliás. E a gente fica Sim, nichando como se fosse coisas completamente diferentes. e eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair numa armadilha que a nossa profissão, inclusive, vai na contramão disso, que é do fatiamento, né?
você achar que a pessoa é só aquilo, enquadrar naquilo e tratar só aquilo. Porque, por exemplo, a minha clínica, eu atendo bastante pessoas com ansiedade, com depressão. E aí, para cada um, é uma ansiedade, para cada um é uma depressão, para cada um. E cada um vai trazendo também níveis de ansiedade, às vezes nem procurou porque está ansioso, mas aí no meio do processo você percebe que tem uma ansiedade latente ali. Então as coisas elas vão. O ser humano é muito complexo, né? Para a gente conseguir, inclusive, fazer esse fatiamento. Claro que tem coisas que a gente consegue nichar um pouco melhor, por exemplo, eu faço avaliação neuropsicológica, tá bom. Mas você faz de uma série de coisas, né? Você faz avaliação para vários tipos de finalidades, digamos assim, né? Então, se de repente você fala, não, agora eu só faço avaliação neuropsicológica para crianças com TDAH. É muito específico, né? É muito específico. E aí, o que precisa se avaliar é se faz sentido para a carreira que você quer construir, né? Faz sentido para a minha carreira? Porque a gente não pode dizer que não funciona esse tipo de marketing, né? A gente vê várias pessoas tendo sucesso nisso. Eu acredito que funcione dentro das suas especificidades. O que precisa partir é do que é que você quer. O que é que eu quero? O que é que eu vislumbro para minha carreira? E eu acho que no nosso caso, Fê, a gente viu que não era uma forma de marketing que fazia muito sentido para a gente. Eu acho que foi meio nisso, né? Porque eu acho que uma das coisas que desde a época da escolha da graduação, assim, que me chamou a atenção a psicologia é o quanto que ela é diversa, né? Você tem psicólogo que trabalha em empresa, tem psicólogo que trabalha no consultório, dentro do consultório tem um mundo de mil né, pessoas diferentes, 1000 coisas diferentes, psicólogo que trabalha na escola, isso sempre me chamou muita atenção, né? E me chamou a atenção não só pela diversidade do conhecimento e do estudo, mas porque me parece muito interessante poder transitar, né? Poder transitar entre falar, não, tudo bem, eu vou estudar um tema, né? E vou me aprofundar um pouco nesse tema, esse tema está me chamando muita atenção e eu quero estudar, mas não significa que esse tema vai se alongar para o resto da minha vida, né? Eu não preciso fazer um pacto de casamento com o tema que eu estou estudando, né? Por mais que ele me chame a atenção. Sim. Então, acho que esse é um ponto que sempre pesou muito para mim, assim, que me causava muita aversão no marketing digital das redes sociais, porque eu falo, não é possível, eu vou me apresentar e aí é isso. E aí eu me reduzi a isso. Fico falando todo o tempo que não é para reduzir o ser humano, que o ser humano é um ser integral, cuidado integral, lá. E tô eu reduzida a um tipo de profissional que só tem um problema. Exatamente, exatamente. Eu acho que quando a gente conta um pouco do processo, né, do nosso processo de construção do consultório e do próprio método independente que a gente criou, a gente fala bastante sobre tomar cuidado com ciclos viciosos, né? E isso acontece quando a gente faz, por exemplo, determinadas estratégias de valor que a gente vai cobrar na consulta. Isso acontece com o próprio nicho, porque às vezes você está alimentando um nicho que não é necessariamente aquele que você quer de fato atuar como um todo, né? Vamos por assim, eu não quero trabalhar só com isso no meu consultório como um todo. E aí, de repente, você se vê preso nisso e não consegue sair, porque você já construiu toda uma trajetória focado naquilo. E assim, pode demorar, sei lá, 2, 5, 10 anos você trabalhando numa determinada área, que você tem ainda dentro da profissão a possibilidade de querer mudar, a possibilidade de fazer outros cursos. E a nossa profissão, ela tem mudado bastante, né? Até porque a sociedade muda, e aí a demanda da mudança acontece, então cada vez surgem novas técnicas, cada vez surgem novas discussões, novas áreas que são importantes de serem trabalhadas e que o profissional da psicologia precisa estar dentro. E aí as coisas vão mudando. E se você se amarra em determinados tipos de temática, vai nascer essa angústia.
Mas eu não Nossa, queria estar falando só disso, eu queria estar falando de outra coisa, eu queria estar cuidando de outras coisas. E como é que eu faço para atingir essas pessoas? Eu acho que é isso. Dentro do método independente, a gente ensina um determinado tipo de marketing que te ajuda a ampliar os horizontes e não o sim. contrário, né? É um marketing Sim, que te ajuda a avançar, né? sim. Não, e acho que é isso, né? Quando a gente fala que não precisa de redes sociais e você não precisa ficar dependente de redes sociais, é completamente atrelado a isso, né? Porque às vezes quando a gente vai começar a pesquisar, e a gente ficou muito com essa sensação quando a gente estava pesquisando, de que essa é a única opção, né? Então, você escolhe um nicho, você cria suas redes sociais, você vira, né, uma pessoa que vai produzir conteúdo, então você começa a editar vídeo, você começa a fazer imagem, você começa a publicar textos, etc. E é isso, assim. Você quer fazer marketing, psicologia, tá aqui a receita de bolo. E aí o que a gente vai vivendo, né, e percebendo e começando a ensinar e tendo os resultados, né, sobre o quanto que não é possível, não é só essa opção. É isso. Uhum. É, Essa é uma opção? É uma opção. É a única? Não, não é. exatamente. Eu acho que te amplia, né? Te amplia possibilidades, te amplia formas de trabalho. A gente fala muito sobre estratégia também. Você precisa ser estratégico, porque às vezes você quer falar de duas coisas bastante distintas, mas que de repente você precisa primeiro focar numa, depois focar na outra. Como é que você faz esse marketing? O que te interessa mais em determinados momentos? Ou às vezes você está vislumbrando alguma outra coisa. Eu ainda estou no meio de um curso sobre tal coisa, mas eu Uhum. preciso começar a minha clínica já. Então a gente vai te ajudar a pensar sobre isso. Então nesse momento, vamos começar por aqui, vamos desenvolver determinado caminho, vamos planejar uma forma que de fato você alcance os seus objetivos e sempre pensando a seu favor, a favor da sua carreira, a favor daquilo que você quer construir. E não o contrário, né? Não no sentido de, vamos tirar tudo isso aqui, mas eu sou bom nisso, mas eu também sou bom naquilo, mas eu estudei tal coisa, mas não, vamos desistir disso aqui, vamos Menos, focar só menos. nisso, que é isso aqui que traz resultado. Enquanto que não, né? Eu Sim, acho que o que a gente tem observado, né, Fê, é que tem público para tudo, assim. A gente consegue encontrar clientes para todos os tipos de demanda, porque o ser humano é muito diverso. Então, sim. ao E contrário você do não que a precisa gente ficar pensa. fazendo uma nova capa, né? Tipo, um outro cartão de visitas, um outro jeito de se apresentar, um outro para receber públicos diferentes, né? Só porque você trabalha com públicos diferentes, não significa que essa é a única estratégia de marketing. Né? Você fala, então eu tenho que fazer um para cada. Lógico que não, né? E acho que é isso que a gente vai trazendo com o marketing certeiro, né? Do quanto que quando você faz uma estratégia que é que é muito certeira, você pode ter várias, né? Ao mesmo tempo. E aí, de novo, a gente cai. A estratégia, eu acho que é o dos pontos mais importantes, né? Porque vai de qual que é o seu momento. O seu momento é em que você consegue ter várias estratégias ao mesmo tempo para captar vários pacientes diferentes? Pode ser que sim, pode ser que não. Você fala, não, olha, eu quero focar em uma coisa, eu quero ter resultado nisso, e depois eu vou investir no outro. Não quero dar conta disso ao mesmo tempo, né? Não quero dar conta disso junto. Tudo bem também, né? Mas são perguntas que a gente só consegue responder quando a gente faz um planejamento estratégico, né? O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, de que forma. Não tem outro jeito. Sim, e assim, Fê, como é importante entender a lógica do processo. Porque é um Sim. processo que você consegue desenvolver a qualquer momento do seu percurso, da sua trajetória de carreira, enfim, a qualquer momento. Entendendo essa lógica, você consegue construir a sua clínica, manter a sua clínica, ou, enfim, transformar a sua clínica, porque você já entendeu como deve ser feito. Você não fica patinando ou tendo que repetir o processo também como um todo, né? Assim, a gente Uhum. fala bastante sobre ser independente e o quanto é possível de fato ser independente e o quanto dessa independência
também tem a ver com não ficar fomentando ou trabalhando ou gastando a sua energia de trabalho em coisas que não faz sentido. Por exemplo, quando a gente fala bastante dessa questão do marketing digital, ele traz uma série de outros trabalhos repetitivos que você tem que fazer sempre para conseguir construir o seu consultório, ter um marketing que funcione, né? É uma série de outros trabalhos que você faz para poder construir isso. Quando a gente fala da nossa estratégia de marketing, ela envolve num começo uma série de processos que te faz trabalhar em cima de outras coisas e conhecer outros conteúdos, mas uma vez aprendido, não é uma coisa repetitiva. Acabou. Sim. E aí você traça estratégias e continua. Né? Ah, agora Sim. eu quero, sei lá, agora eu terminei tal curso, quero fazer. Uma coisa que eu escutei muito já ao longo da trajetória profissional. Ah, eu só vou atender na clínica quando eu terminar de fazer minha pós. Ah, eu só vou para a clínica quando eu terminar de fazer tal coisa. Condicionando o consultório, como se fossem essas coisas que fossem fazer com que você tivesse sucesso. E aí a gente sabe que não. Sim! Não, e é muito curioso, assim, porque né, eu tô num processo de mestrado e vai terminar, e inclusive eu acho que a gente vai até pode conversar um pouco sobre isso, porque, enfim, achei vários artigos que super compõem aqui nas discussões, mas é isso, quando eu começo o meu processo de mestrado, tinha um pouco de uma aposta no sentido de, bom, as pessoas vão me levar muito mais a sério porque eu tenho um título de mestre, não, as pessoas vão sentir que a minha seriedade, o quanto que eu sou comprometida com a qualidade do meu trabalho, e o quanto que eu gosto de trabalhar nesse tema, e etc, etc. E é óbvio que não, assim, nossa, mas nem de longe, sabe? Que isso acontece. Porque é isso, eu consegui montar o consultório, montar todas as coisas ainda no título de mestrando. O fato de eu ser mestranda não é bem aquilo que estava fazendo a diferença, né? A grande questão é que eu estava no lugar certo na hora que a pessoa certa estava me procurando. E aí fechou, né? E aí deu match. Exatamente. E é isso, assim, do quanto que não é... E é claro que as especializações e as outras coisas contam, mas não são definidas, assim. Para uma pessoa que não me conhece, que está entrando em contato pela primeira vez, eu ser mestrando e eu já ser mestre, é um detalhe muito pequeno, dada toda a angústia e toda a vontade de resolver o problema que ela está passando. Sim, eu acho que isso tem a ver com a gente, né? Com a nossa atuação, com nossa preocupação em ter qualidade. E a gente fala bastante ao longo do processo para os nossos mentorandos sobre a importância da qualidade. Isso com certeza faz a diferença, mas não é isso que faz você conseguir construir. Eu acho que é bem isso, né? Assim, você não precisa ficar dependente disso para construir um consultório. O que te define enquanto profissional de psicologia é ter a graduação em psicologia, né? É ter estudado psicologia e querer atuar nessa área e querer estar nessa área, enfim, cumprir com as suas questões com o CRP e é isso. Então, assim, tendo isso, a gente vai te ensinar a construir o consultório, a fazer com que isso seja real na sua vida e que não seja um a mais, né? Assim, muitos profissionais de psicologia tratam o consultório como eu tenho, mas eu preciso ter outra coisa. Porque eu não... Não dá para confiar. Não dá para confiar. Não dá para confiar. Não dá para confiar, né? Porque assim, pacientes vêm e vão, né? Tem alta, tem as desistências, eu não posso confiar nisso, então eu vou manter aqui o meu porto seguro. Que muitas vezes a gente sabe que não é tão seguro assim. Mas a gente precisa sentir isso. E eu acho que a gente tem ensinado isso, né, Fê? Assim, olha, é possível, pode ficar tranquilo, vai dar certo. Muito em que momento você está é que vai fazer a diferença, aonde você quer chegar. Que eu acho que é uma coisa que as pessoas, os profissionais da psicologia como um todo, porque nós também fomos ensinados assim, quando a gente observava os outros, de que leva tempo, leva muito tempo para eu construir um consultório.
para viver disso, ou você tem que ter muito tempo, ou você vai ter que ter muito dinheiro para fazer isso acontecer. Enfim, isso eu já ouvi Sim. bastante também. Ah, psicólogo clínico é porque já tinha muitas condições de Elitista, investir. pai É rico. elitista, é pai rico que faz isso, porque não tem como você querer construir desde o começo. E eu acho que o método independente que a gente criou, quando a gente viveu essa experiência, porque eu acho que essa é a diferença. A gente viveu Sim. isso. E o que a gente passa para vocês é da nossa vivência. É do que a gente tem Sim. vivido, inclusive. Então, a gente percebe que E do que a não. gente tem errado, E né? do que Acho a que gente tem foi errado. 3 anos que a gente errou muito para conseguir achar e falar, putz, tá aqui, ó. Tá aqui, tem um jeito A, B, C, você planeja aqui, você faz a estratégia aqui, você põe para rodar e pronto, sabe? Eu acho que é fruto disso, assim, é isso, né? O quanto que os erros, eles dão outros frutos se você souber colher, né? E foi isso, a Sim. gente errou tanto que falou, não, agora a gente sabe fazer. Agora a gente sabe como fazer. E eu acho que parte desse processo foi quando a gente também estava pesquisando, tentando entender o que era marketing digital. E aí veio essa questão do nicho. Isso fez muito parte do nosso processo, assim. A gente passava muito tempo discutindo, pensando, mas faz sentido, não faz? Como que a gente constrói isso? Que nicho que eu vou Você atuar liga, então? ligava para Ellen e falava, Ellen, eu não tenho essa capacidade. Eu não, eu pulei, eu furei a fila e eu não peguei essa capacidade de poder escolher só uma coisa para fazer a vida toda. Não, não quero, não vou mais, não quero mais consultório. Se for assim, eu não quero mais consultório clínico, deixa para lá. Era assim mesmo, era assim mesmo. Eu tava um pouco mais cedida, né? Eu ficava pensando assim, não, talvez eu tenha que encontrar o nicho certo. Deixa eu pensar sobre isso, né? É a forma como as pessoas estão me ensinando. Eu vou tentar. E a Fernanda fala, não, eu não consigo pensar isso. Isso não faz parte de mim, não faz parte da minha clínica, da minha atuação. Como é que eu faço isso? E eu sei que é uma angústia de muita gente, porque é isso, né? A gente quer trabalhar com várias coisas, a gente consegue se interessar por várias temáticas. Psicologia é muito interessante, né? Eu sei que a gente é suspeito para falar, mas é verdade. É muito interessante. Então, é difícil falar em um nicho só, uma coisa só, de Sim. traçar isso como estratégia, né? E seguir, porque a gente pode mudar muito, a gente pode mudar amanhã, inclusive, Sim. e aí você faz o que com essa mudança? Ou então fica na E eu acho angústia de que nunca mudar, né? E que é isso, assim, quando você falou mudar, eu fiquei pensando num sentido literal, assim. Porque, por exemplo, uma das coisas que você pode fazer no marketing digital, né, das redes sociais é começar a fomentar e ficar conhecido como, por exemplo, psicólogo da cidade do interior de Goiás. E aí, de repente, você muda para, sei lá, a capital do Espírito Santo. E aí ninguém te conhece. E aí, digamos que você tenha uma clínica que seja necessário, ou a grande estrutura seja os atendimentos presenciais. Digamos que você seja uma psicóloga infantil. E aí? Né? Você literalmente mudou, Uhum. mudou de lugar, e você vai fazer o quê? Você fala, putz, eu era conhecida como a psicóloga infantil da cidade do interior de Goiás. E aí agora, tô eu numa cidade nova, mudei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Às vezes a Sim. gente fica nessa coisa do nicho, muito das especialidades, mas às vezes as questões do marketing das redes sociais também colocam os nichos na localização, né? Tipo, você é Sim. a psicóloga dessa cidade, ou você faz esse serviço nesse lugar. E aí, de repente, você precisa mudar por sei lá qual motivo, né? Às vezes tem uma emergência, inclusive, que não te dá muita possibilidade de pensar antes. E aí? Então, acho que é isso, acaba deixando muito limitado, né? E muito, muito preso. Você fala, putz, e agora? Vou ter que lidar com um problema depois de sei lá quantos anos que eu tô tentando construir uma carreira. Sim, isso que você fala é fundamental, que o nicho, ele não é só de especialidade, né? Acaba que virando um, são parâmetros que a gente define que pode ter a ver com a localização, pode ter a ver com a idade, pode ter a ver com várias coisas, né?
E você falou sobre mudança, né? Mudança pessoal, mas a gente não pode esquecer de forma alguma que a gente está numa pandemia. E que a Uhum. pandemia, ela mudou muito a nossa profissão. Muito, ela afetou demais, né? Pessoas que estavam na clínica presencial tiveram que ir para online. E nessa ida para online, eu sei de muita gente que os pacientes não queriam, ou não se adaptaram, ou acabaram Sim, desistindo. E aí, sim. muitos profissionais se sentiram prejudicados com isso. E são coisas que, assim, a gente consegue contornar com um Nossa, marketing mais certeiro e mais efetivo, né? Que você realmente esteja no lugar certo na hora certa. Você consegue contornar. sim. E aí, se você tem uma atuação de nicho, de localização, talvez você perca, né? No meio desse processo, seja Uhum. uma grande perda. Você vai ver que, tipo assim, nossa, eu poderia ir para mais. Eu acho que veio muito isso para a gente, né, nessa nossa mudança, porque a gente construiu efetivamente o nosso consultório na pandemia, no início, Uhum. inclusive, começou, aí a gente construiu, e a gente viu a Sim, ampliação do que era possível, assim. Era, a gente sim. foi muito além do que a gente pensou que seria possível ir. E é engraçado que mesmo os nossos mentorandos, eles ficam assim chocados com as possibilidades que são abertas a partir disso, né? E que eu acho que o marketing digital nas redes sociais é bastante difundido hoje em dia, então acaba que Uhum. deixando muitos profissionais num limbo, que é do tipo, ah, eu não queria isso, mas também não tô vendo saída, é a única coisa que eu conheço, é a Sim. única forma que eu conheço. E, e aí acaba travando um pouco o processo, né, dos nossos profissionais de psicologia. Nossa, assim, com certeza. E eu acho que é isso, assim, o quanto que quando você tem só uma estratégia, você fica limitado, né? É isso. Então, assim, ah, não, eu só vou fazer de um jeito. Isso tá tudo bem, né? Mas talvez você perca, né? Porque é isso, assim, e tem momentos em que a gente quer focar em uma coisa, né? Fala, não, eu quero focar nisso aqui, nessa estratégia, é isso que eu quero apostar. Mas tem outros momentos que a gente vai reavaliando e vai falando, putz, talvez não esteja funcionando tão bem, quero mudar, eu mudei, o mundo mudou, as coisas mudaram. E eu acho que na verdade, quando a gente fala do consultório independente, é para ser independente mesmo, né? No sentido de você conseguir construir o seu consultório, independente se tiver mudanças pessoais na sua vida, independente se você quiser incluir um outro nicho na área de atuação, independente se você mudar de localização, se você mudar de área, se você interromper os seus atendimentos, sei lá, engravidar, ter um problema de família, enfim, ir fazer um mestrado, um doutorado fora do país e depois de sei lá quantos anos você retorna, é independente, né? Você consegue colocar isso em prática, conseguir captar novos pacientes, conseguir construir esse fluxo para você, independente dessas outras coisas que a gente sabe que vai acontecer, né? Porque Uhum. pacientes vêm e vão, a gente sabe disso, né? Tem todas essas mudanças. Sim, com certeza, né? Assim, a vida acontece. Eu costumo dizer, a vida anda para frente, né? Não tem como voltar. E aí a gente não pode ficar refém de nada, Sim. inclusive do nicho, que é o que a gente está conversando hoje, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente fica assim. E eu acho que é uma angústia prévia, né? Porque quando a gente fala aqui no nosso Instagram, ah, vamos falar sobre nicho, muita gente já começa a se movimentar no sentido de, ai, quero muito saber sobre isso, preciso entender melhor, preciso saber o que, que eu faço, eu tô angustiado com isso, porque eu acho que se tornou uma angústia para uma boa parte, né, dos profissionais de psicologia. O que, que eu faço com isso? Eu acho que a gente consegue enxergar problemáticas nessa questão. E o que é legal é que a gente encontrou uma estratégia que contorna bem isso, que resolve bem esse problema, né? Que te ajuda a ser e a construir a sua carreira
de maneira a ampliá-la e não de maneira a podá-la, né? A deixá-la cada vez mais restrita. Porque eu acho que é isso, tem que estar com a sua cara, né? Com o seu jeito. E às vezes vão ter alguns profissionais que vão falar assim, não, eu só gosto dessa partezinha aqui. É isso aqui que eu quero trabalhar. Ah, eu quero trabalhar com crianças, sei lá, de 5 a 10 anos autistas. É isso. É essa partezinha aqui. Pronto. Agora, tem outros profissionais que gostam da variedade, né? E que, inclusive, e que é isso. E eu acho que a grande questão do marketing certeiro é que ele funciona para todas as modalidades, né? Seja se você quiser fazer essa partezinha aqui, bem fixa e muito bem delimitado. Ou se você quiser ter várias frentes e falar, ah, não, eu faço avaliação para bariátrica, eu faço avaliação neuropsicológica, eu faço atendimento de psicoterapia, e eu gosto de todas essas áreas, tá ótimo. A gente vai fazer as coisas concomitantes, não precisa escolher, né? Às vezes você vai focar mais em um, às vezes você vai focar mais em outro, mas não precisa abrir mão, falar, ah, não, então eu tenho que só escolher um e usar só uma estratégia. Não é verdade que essa escolha precisa ser feita. É isso aí, a gente veio contar para vocês que tá tudo bem. Pode continuar pensando em tudo que você quer trabalhar, pode continuar gostando das áreas que você já gosta, pode continuar pensando em fazer os cursos que você se propôs a fazer e que muitas vezes as pessoas olham e falam, nossa, uma coisa parece não ter nada a ver com a outra, mas você achou conexão e quer fazer, enfim. Porque tá tudo bem. Tem como construir um consultório, sim, baseado nisso. Tem como construir uma carreira baseado naquilo que você tem se proposto, né? Enquanto carreira mesmo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Fê, eu acho que não temos perguntas de ninguém. Ah, legal. Se alguém tiver, só mandar. E eu acho que esse era um pouco do recado principal, né? Sim. E assim, né, se alguém se interessar pelo método independente, quiser saber mais, explicar como é que isso funciona, etc., manda um direct pra gente, a gente marca uma conversa para explicar direitinho como é que é a mentoria, né, as nossas mentorias, elas funcionam de maneira individual, enfim, a gente tá por aí, é só mandar um direct. É isso aí. Então, pessoal, é isso aí. Se tiverem também comentários desse assunto, pode fazer, pode perguntar. A gente está aqui para conversar com vocês. Tá bom? Um beijo a todos e boa tarde. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.